Lá no livro de Gênesis, vai falar sobre a primeira morte. No livro de Apocalipse, vai falar da segunda morte. A primeira morte, ela entrou no mundo, ela instalou-se no mundo por meio de uma atitude, por meio de uma escolha. A primeira morte é a consequência de uma escolha. Lá no último livro da Bíblia, a segunda morte também é consequência de escolhas. Porém, há uma diferença entre as duas. E quero falar sobre essa diferença. Eu te peço, abra o teu coração, ore a Deus, receba a palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis vai descrever muitas coisas. Deus criando os céus, a terra, os animais, tudo que há na terra. E vai descrever a criação do homem. Nessa narrativa, após a criação do homem, Deus lhe dá uma instrução para que o homem, sua criatura, para que Adão não comesse de um fruto, de uma árvore, de todas que foi plantada no jardim. Deus disse para Adão que ele poderia comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Porém, vedou Adão de ter acesso a uma árvore apenas. Isso tem muitas e diversas lógicas por trás dessa ordem, para que Deus tivesse uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com sua criatura, para que ele pudesse transmitir o seu amor para sua criatura. Esse sentimento ser recíproco, ou seja, sua criatura, ou amá-lo de volta, ele precisou, obviamente, fazer uma criatura livre, que tivesse o poder de fazer escolhas, de tomar caminhos opostos, o qual ele apontara. Essa árvore significa a liberdade de Adão. Porque Deus disse para ele não comer da árvore. E o fato dele comer este fruto significa que ele tinha a opção de ir comer o fruto, que ele era livre. Deus deu uma ordem, assim como um pai dá uma ordem a um filho. Adão teve submetido a ele por Deus todas as coisas. Deus constituiu Adão como governante de toda a sua criação, da terra, dos animais. Tudo isso foi confiado ao poder e aos cuidados de Adão. Tudo isso. Olhe para a redondeza da terra ao seu redor. Tudo isso foi confiado ao poder do homem, aos cuidados do homem.
Adão, a partir do momento que teve todo esse poder nas mãos, de ser o cuidador de todas as obras de Deus, de ser constituído chefe, de ser constituído sacerdote, de ter sido constituído o pensante sobre todas as coisas, no ato guiado pela sua liberdade, o qual ele comeu do fruto, seguindo após os conselhos de Satanás, os enganos de Satanás revestidos de conselhos, ele pegou todo esse poder, todo esse reino, toda a sua autoridade e entregou para Satanás. Por isso que Satanás, ao tentar Jesus, falou: toda a terra, todo o mundo me foi entregue, todos os reinos me foi entregue, e eu os dou para quem eu quiser. Isso não é uma mentira, isso é verdade. O mundo atualmente é reino de Satanás, sim. Ele não é rei, ele é príncipe deste mundo. Todas as coisas sim foram entregues a ele. Por causa que todas estas coisas foram confiadas ao poder de Adão, aos cuidados de Adão. E Adão, inconsequentemente, os entregou a Satanás. Onde começou a imperar o reino da morte. Porém, a primeira morte, ela não resume-se apenas no ato de morrer, o qual nós estamos convivendo ao longo de séculos, ao longo de milênios. Não é apenas essa simples face da morte, o ato de morrer. Não. A primeira morte de Adão, quando Deus falou para Adão: se comerdes deste fruto, certamente morrereis. Essa morte significava a separação entre Deus e o homem, a separação entre Deus e sua criatura. Essa primeira morte, a separação do homem e de Deus, ela vem estendendo-se até os nossos dias de hoje. Porém, ela sim tem consequências eternas. Mas essas consequências foram quebradas. O resultado destes atos foram quebrados pelo ato salvífico de Deus enviar o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tenha como resultante sobre si os atos da primeira morte, as consequências da primeira morte, advindas das escolhas de um homem. Por um homem entrou o poder da morte, mas pelo outro a vida. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, desvestiu-se de sua glória e se tornou servo. E o seu sangue precioso é o pagamento do valor, da cobrança, das consequências desses primeiros atos que foram tomados erroneamente por Adão. E são tomados por nós. A nossa natureza herdada por Adão, o pecado, é a tendência de entregar tudo o que temos e o que somos a Satanás. E constituir Satanás líder, senhor sobre nossa vida.
Essa é a nossa tendência, essa é a nossa natureza, nos entregarmos para Satanás. Porque uma vez que seguimos após o mundo, o pendor da carne, o pendor do mundo, a amizade com o mundo, nós estamos seguindo a Satanás, porque todas essas coisas, todos os reinos foram entregues a ele, mas foram tomados por Jesus. Ninguém vai ser condenado ao inferno por ter sido mal. Só serão condenados ao inferno pela graça que recusaram. Não é por ter sido mal que alguém vai para o inferno, mas pela graça que recusou. O ato de ser mal, o fato de ser mal, é apenas um fruto que testifica de que tipo de árvore você está sendo. Porque tomo como um exemplo as palavras de Cristo. Não tem como uma árvore boa dar fruto mau, ou uma árvore má dar fruto bom. Os seus frutos revelam o que você está sendo, um salvo ou um perdido. Porque o perdido é aquele que recusou a salvação de Cristo. Não simplesmente porque ele levou uma vida sendo uma pessoa má. Ele levou uma vida sendo uma pessoa má por causa que a salvação de Cristo para ele nada representa. O sacrifício expiatório do Filho de Deus para ele é um motivo de piada ou até mesmo de deslumbre. Ele fica apenas deslumbrado, porém isso não tem uma resposta aplicada à sua vida de encontro à salvação. A segunda morte descrita lá em Apocalipse também são consequências de decisões tomadas. São consequências também de atos. Veja o que falei. Ninguém será condenado por ter sido mal, porque você só é mal, porque você está testificando quem você está sendo e os caminhos que você está tomando. Serão condenados aqueles que recusarem a graça e a salvação de Cristo. Esses serão acometidos pela segunda morte. A segunda morte também não é apenas esse estado de morrer, mas é o fato de que lá no lago de fogo nunca mais haverá a presença de Deus, como há aqui ainda. Então o povo que se chama pelo nome de Deus, que carrega o nome de Deus, ore, clame, entregue sua vida a cada dia para Deus e tome os caminhos de Deus como seus caminhos principais. E principalmente Jesus Cristo como sendo o seu principal caminho, porque apenas Ele te levará ao Pai. Tome isso como exemplo na sua vida, para que a segunda morte não impere sobre a tua eternidade. Porque fomos feitos para sermos eternos. Porém, aonde se dará a nossa eternidade? Junto de Deus ou separados de Deus? Escolha. Você tem a mesma liberdade de Adão. Escolha, porém diferente de Adão. Não escolha esse mundo. Não escolha o enganador deste mundo. Não escolha fazer as suas próprias vontades, porque as suas vontades estão ligadas a este mundo. A sua carne está ligada a este mundo. Escolha aquilo que Jesus te oferece. O que Ele te oferece é vida. Ele pagou pelos teus pecados.
mas quando nós reconhecemos que Ele é o pagador dessa dívida e que é através dele que temos a salvação e que é Ele quem deve viver em nós e não nós vivermos por nós mesmos. Tome essas palavras como orientação. Estude a Bíblia, ore pela nação, ore pela sua vida. E não esqueça de constantemente agradecer a Deus e solicitar que Jesus Cristo volte. Com a nossa fé, vamos abreviar a vinda de Cristo para que o Senhor venha e nos leve para si mesmo. Em nome de Jesus. Amém.